Continuando o estudo do livro de Isaías, hoje vou meditar no capítulo 55. Antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, estou mais uma vez aqui, Senhor, continuando com o estudo do livro de Isaías. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor me dê hoje a tua iluminação, Pai. Ilumina minha mente para que eu possa falar desse capítulo e que as pessoas possam vir a entender, Pai, e que essa palavra ela possa penetrar no nosso coração, para a nossa edificação. Fala conosco através da sua palavra, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Hoje vamos falar sobre a graça oferecida gratuitamente a todos, a graça que Jesus ele veio a esse mundo morrer para nos salvar, para nos dar a sua graça, oferecer a sua graça a nós, uma graça imerecida. Então ele começa dizendo assim, o profeta fala dizendo assim: todos vós, o que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Então aqui o profeta Isaías, ele convida a todos aqueles que têm sede de vir às águas, prometendo que aqueles que não têm dinheiro também poderiam participar. Por que Deus, aqui através do profeta Isaías, ele faz esse convite para as pessoas, oferecendo da graça e falando que ela não era paga? Porque naquela época tudo era pago. Lá existia um comércio em frente ao templo, onde as pessoas iam para o templo e em frente ao templo existia comércio. Então tudo era vendido. Então Deus, através do profeta Isaías, vai se referir à graça que seria oferecida pelo Senhor Jesus Cristo como sendo de graça, uma graça que seria de graça, que ela não iria ser paga. Ou seja, esse convite aqui, ele transcende as barreiras financeiras, destacando que a graça de Deus é um dom gratuito, disponível para todos aqueles sedentos e aqueles que estão, que aqueles que sentiam no seu interior um vazio que só poderia ser preenchido pela graça, por essa graça do Senhor Jesus Cristo. Nada iria preencher, nem vinho, nem leite, como ele diz assim. Não, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço. Ou seja, aqui o profeta Isaías, ele faz essa imagem, ele evoca uma imagem da sede, por causa porque essa imagem da sede, ela reflete não apenas a necessidade física por água, mas também uma busca profunda da nossa alma, que ela só vai se satisfazer por algo que seja espiritual. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos sentir essa sede espiritual. E isso é maior do que nós, ou seja, todas as pessoas, elas sentem um vazio interior, elas só vão preencher esse vazio quando elas encontram a água vinda do trono de Deus, que é o próprio Jesus. Então o convite aqui continua com a sugestão de comprar vinho e leite, novamente enfatizando que aqueles que não têm dinheiro não precisam se preocupar. Ou seja, o profeta está lembrando que a graça de Deus ela é imensurável e que seu amor transcende as barreiras terrenas. Não importa a condição financeira de uma pessoa, o status social dela, o passado ou o presente, todos são bem-vindos a participar dessa festa espiritual. Era isso que o profeta Isaías estava falando para aquele povo, né? Uma mensagem de Deus
para dizer que Jesus viria para trazer essa graça. Aí no versículo 2 ele diz: ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. No versículo 3 diz: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Ou seja, aqui nesse versículo, o profeta ele continua falando a respeito que nós precisamos responder a esse convite, né? Ou seja, nós temos que estarmos dispostos a receber esse convite, porque Deus ele nos convida, usa seu filho Jesus para vir aqui ao mundo, para fazer esse convite fisicamente, e até hoje esse convite é feito a cada um de nós. Aqui a própria palavra está fazendo esse convite a você que está me vendo através desse vídeo, um convite para receber, para se encher dessa graça e dessa água que é a fonte a palavra de Deus. A água aqui significa a palavra de Deus. É um convite que nos lembra, mesmo que quando nos sentimos espiritualmente vazios, nós podemos encontrar um preenchimento. Ele é capaz de nos preencher esse vazio. Somente Jesus é capaz de preencher esse vazio, porque Ele é quem vai nos preencher e vai encontrar em nós, vai nos encher dessa plenitude, né? E nós vamos ter um significado maior com relação a quem é Deus. E esse relacionamento com o Criador, aquele que nos ama incondicionalmente, nós temos que ter essa aliança, nós temos que fazer essa aliança com o Senhor Jesus para Ele nos preencher esse vazio, que muitas vezes as pessoas apresentam um vazio interior, não sabe por quê, mas somente Jesus é quem pode preencher esse vazio. Portanto, o que nós temos que responder a esse convite. Todos os dias Ele faz esse convite para nós, todos os dias. Então, o que nós temos que fazer é responder a este convite com gratidão, buscando a Deus de todo o coração e permitindo que sua graça divina satisfaça completamente a sede profunda da nossa alma, porque nós só podemos nos preencher se nós estivermos firmes em Jesus. Essa busca nós temos que constantemente estar buscando para nos encher dessa água, dessa graça, que é o poder de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Aí no versículo 6 ele diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho iníquo, os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Aqui Isaías está nos lembrando, né, da oportunidade de nos voltarmos para Deus, que é algo precioso, que não devemos adiar nessa busca espiritual. A janela de oportunidade está aberta agora. É nossa responsabilidade buscar o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. A gente muitas vezes vai falar da palavra de Deus para as pessoas e muitos dizem: não, depois eu vejo isso, depois eu me acerto com Deus. Não, esse convite da graça, nós temos que aceitar ele hoje. Nós temos que fazer essa aliança com o Senhor Jesus Cristo hoje. Não é deixar para amanhã. Ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, porque hoje nós estamos no tempo da graça. Hoje Jesus, ele deixou aqui no nosso meio o Espírito Santo
Para quê? Para ele vir habitar no coração daquela pessoa que se arrepende, que está sedento e que está precisando da presença de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, ele vem habitar naquela pessoa. Quando a pessoa faz esse convite para o Senhor Jesus, se arrepende dos seus pecados e aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Então nesse momento o Espírito Santo vem habitar naquele coração. Por isso que nós temos que ainda estamos nesse período da graça, porque vai chegar o dia em que o Espírito Santo de Deus não vai mais estar no nosso meio. É no tempo em que o anticristo se levantar e que a oportunidade de receber da graça de Deus, ela vai se acabar. Então, esse período que Deus está dizendo ainda, e Ele está dizendo, né? Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Ou seja, nós temos que abandonar os nossos caminhos ímpios, nossos pensamentos iníquos, deixando muitas vezes nós estamos seguindo os nossos próprios interesses, os nossos próprios desejos egoístas. Nós queremos viver a nossa vida de acordo com o que eu acho, como eu penso, como eu quero, não como a palavra de Deus diz. Não, isso aí não, deixa para depois. Não, Deus está fazendo um convite hoje, agora, para que nós possamos vir e aceitar essa palavra e andar segundo essa palavra. É isso que Ele está pedindo. Ele está querendo fazer uma aliança com você. Ele está querendo fazer essa aliança com você, para que você possa vir e aceitar essa palavra na sua vida e você começar a seguir a Jesus, obedecendo a essa palavra. Então, onde você vai deixar os seus pensamentos, os seus desejos egoístas, e você vai passar a viver de uma maneira diferente, uma maneira que agora você tem um Senhor para seguir. Então, o convite divino, o convite de Deus é claro: voltar-se para Deus e receber o seu perdão gracioso e começar a andar obedecendo a esta palavra. Aí no versículo 9 ele diz assim: porque assim como os céus, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, o que é que Deus está dizendo aqui? Que Ele tem um caminho novo, né, para mim e para você. Ou seja, Ele quer que nós o busquemos, Ele quer que nós o adoremos, Ele quer que nós o aceitemos, quer que nós peçamos perdão a Ele, a Deus, pelos nossos pecados. Temos que reconhecer que somos pecadores, buscar o Senhor de todo o nosso coração, porque Ele diz: buscai-me enquanto podes me achar, e a partir daquele momento em diante eu segui a Jesus, ou seja, eu tenho que agora andar seguindo o que a palavra de Deus me diz que é para fazer. Ou seja, aqui porque ele diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O que ele está querendo dizer aqui é que os pensamentos de Deus em relação à minha pessoa são diferentes dos meus pensamentos. Essas palavras aqui, eles nos convidam a reconhecer a nossa limitação como ser humano. E nós temos que humildemente aceitar a sabedoria e a compreensão de Deus, que estão muito além da nossa capacidade finita. Nossos planos, eles podem ser limitados pelo nosso conhecimento limitado, pelas circunstâncias terrenas, pela nossa inclinação egoísta, pelos nossos desejos que não são dos desejos de Deus, mas Deus, ele opera em um plano celestial e eterno,
Ou seja, essa compreensão da supremacia dos pensamentos de Deus, ela tem implicação profunda em nossa vida espiritual. Ou seja, primeiramente ele nos convida à humildade. Então eu tenho que me reconhecer primeiro que sou pecador e tenho que reconhecer que eu dependo de Deus. Quando eu reconheço que os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus, me levando a confiar nele em todos os aspectos da minha vida, então o que é que acontece? Quando eu faço isso, o que é que Deus vai operar em mim? Ou seja, ele tem um melhor plano para a minha vida. Isso nos encoraja a buscar o quê? Sempre a orientação de Deus e a sua direção para a nossa vida. Em vez de confiar exclusivamente em minha própria sabedoria, eu tenho que buscar a vontade de Deus e submeter os seus caminhos. Ou seja, os meus caminhos eu tenho que submeter aos caminhos do Senhor. Ele está pedindo para nós abandonar nossos caminhos pecaminosos, reconhecer a diferença entre nossos pensamentos e os de Deus e buscar humildemente sua orientação e graça. Era isso que ele estava falando aqui. É uma lembrança que Deus opera em um nível mais elevado de sabedoria e compreensão. E que nós temos que confiar plenamente nos seus caminhos, mesmo quando nós não compreendemos completamente. É isso que ele estava dizendo aqui. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Aí no versículo 10 diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra e fecunde e a faça brotar para dar semente ao semeador e pão aos que comem, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para a qual eu a designei. Ou seja, aqui, quando ele fala a chuva e a neve, quando cai sobre a terra, ela tem a capacidade de fazer a terra o quê? Florescer, dar frutos, alimentar a humanidade. Ou seja, aqui, a neve e a chuva, elas são uma fonte de vida e de prosperidade para toda a criação. Da mesma forma, é a palavra de Deus, ela é descrita como ela não volta vazia, mas ela cumpre seu propósito divino. Ou seja, assim como a neve, assim como a chuva, ela brota na terra e faz florescer, faz frutificar, da mesma forma é a palavra de Deus. Ela, quando é lançada no coração das pessoas, ela tende a frutificar, ela tende a crescer. Então ele estava lembrando isso. Então nós somos lembrados que a palavra de Deus aqui, ela é poderosa, é infalível. Ela não é apenas um conjunto de palavras vazias, mas uma força ativa que realiza a vontade de Deus na terra. Ou seja, quando Deus fala da palavra de Deus, ele compara a palavra de Deus com a chuva que faz florescer, nos convida a refletir sobre o impacto da palavra de Deus em nossa própria vida. Assim como a chuva é essencial para a vida da terra, a palavra de Deus é essencial para a vida espiritual. Ela tem o poder de nutrir nossas almas, fazer florescer. E a fé, ela tende a aumentar e a nos capacitar e cumprir o propósito de Deus para nós, para a nossa vida. Então, por isso que nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Para quê? Para que essa palavra ela possa florescer, frutificar, crescer. E para que eu possa crescer espiritualmente. Então, é isso que ele está dizendo aqui. No versículo 12, ele diz assim: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós e todas as árvores do campo baterão palmas. Ou seja, quando você recebe a palavra de Deus, que ela brota no seu coração e ela frutifica em você, você sai com alegria, com paz, você vai ter paz, você vai ter alegria. E ele diz: sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós. Ou seja, os montes, os outeiros, significa onde você vive, onde você mora, onde você habita. Os outeiros, as pessoas que moram junto com você, elas vão romper em cânticos diante de vós. As pessoas vão se alegrar pela sua mudança, pela sua transformação
de vida. E ele diz: e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Ou seja, é a alegria da redenção. Toda pessoa, quando recebe o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, vai ter a alegria da salvação no seu interior. Ou seja, alegria e paz, ele está dizendo aqui que são recompensas daqueles que se voltam para Deus, abandonam seus caminhos pecaminosos e abraçam os caminhos do Senhor. É uma lembrança que a verdadeira paz, a verdadeira alegria, elas só serão encontradas em um relacionamento com Cristo. Quando você tem um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, isso vai estar naturalmente em você. A alegria aqui, ela não é uma alegria superficial, mas é uma alegria que vem do seu interior, é uma alegria que será profunda, duradoura, é uma alegria que nasce da reconciliação com Deus e da compreensão que Ele cuida de nós. É a alegria que brota do coração quando nós experimentamos a graça redentora de Deus em nossa vida. Ou seja, você vai ter alegria no seu coração. Se você era uma pessoa triste antes, agora, mas quando você faz essa aliança com o Senhor Jesus, essa alegria ela vai brotar naturalmente em você. Então toda tristeza será deixada para trás. Além disso, ele fala também em paz. Ou seja, a paz é a ausência de conflitos. A paz, ela transcende as circunstâncias. É uma paz que enche nossos corações, mesmo em meio às adversidades, porque sabemos que Deus está no controle e cuida de nós. Então você não precisa se aperrear, ficar perturbado, entrar em pânico, em desespero. Por quê? Porque você sabe que Deus está no controle da sua vida, então você fica em paz, porque você tem a paz que vem dele, né? Então ele diz mais: em lugar do espinheiro em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. O que é que dizer isto? Essas palavras nos lembram da capacidade de Deus de transformar até mesmo situações áridas e estéreis em algo frutífero e belo. A imagem do espinheiro e da sarça representa a desolação e a esterilidade que pode existir na nossa vida. Então, quando uma pessoa não tem ainda a presença do Espírito Santo dentro dela, ela está cheia de espinheiros, está cheia de sarça. Mas quando ocorre a presença do Espírito Santo dentro dela, quando ela reconhece, se arrepende, reconhece que é pecador e aceita Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, então o espinheiro e a sarça elas vão dar lugar ao cipreste e à murta, que são árvores que vão dar frutos, né? Então, ou seja, quando buscamos Deus, Ele é capaz de trazer vida onde havia morte, beleza onde havia desolação. Ou seja, a transformação que Deus opera não é apenas física, mas é espiritual. Ele nos redime do pecado, Ele nos livra da prisão do pecado e nos renova Ele nos dá um novo coração. Ou seja, quando ele fala aqui em murta, né? A murta que ele diz que em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. A murta aqui é um símbolo de beleza e de fragrância, indicando que uma transformação interior ocorre quando nos rendemos à graça de Deus. Então, o que é que nós aprendemos aqui com esse capítulo 55, né? Nós vimos que aqui ele começa oferecendo a graça. Nós somos convidados a buscar a graça de Deus, que é oferecida gratuitamente a todos. Então nós podemos encontrar aqui nesse capítulo, né, o desejo de que nós possamos ter a presença de Deus em nossa vida quando nós nos arrependemos, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus
E nós recebemos dessa graça de Deus, porque a graça ela vem mediante o arrependimento. Para Deus derramar da graça dele na nossa vida, primeiro tem que ter arrependimento na nossa vida. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, para que Deus derrame sobre nós a sua graça. E nós temos que pedir a Ele para que Ele nos ajude a reconhecer a nossa necessidade espiritual e a buscar a sua graça, experimentando a sua plenitude, da sua presença no nosso dia a dia, na nossa vida. Outra coisa que nós vimos aqui em Isaías é que ele nos alerta sobre a futilidade, né? Quando ele diz assim... Sim, outra coisa que ele fala é que nós temos que buscar ele logo, não esperar se render à graça que ele está oferecendo para depois. Não, primeiro eu vou gozar a vida, vou viver a vida, depois eu penso aí em vir para Deus. Não, tem que ser logo, enquanto essa graça está sendo oferecida. Nós não podemos deixar para amanhã. Nós temos que buscar Ele e fazer essa aliança com Ele hoje, ainda hoje. Não esperar para amanhã, para depois, porque depois pode ser tarde. De repente você pode sofrer um acidente, morrer de repente. E aí, se você não tiver feito a aliança com o Senhor Jesus Cristo, você não obtém a salvação, não ganhou a salvação. E Ele diz aqui na sua palavra, né? E ele diz também os benefícios dessa graça, porque ele diz que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos, né? Ou seja, o que ele tem para nós é muito maior daquilo que nós pensamos. E ele diz: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Ou seja, quando você se rende a essa graça que é oferecida gratuitamente, você vai ter benefícios, você vai sair com graça, você vai sair com paz e com alegria, a alegria da salvação. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então essa alegria ela vem transbordar em você quando você aceita, recebe essa graça na sua vida. Então que Deus possa tocar no seu coração com essa palavra que foi lida hoje, para que você possa vir a fazer essa aliança com o Senhor Jesus Cristo hoje. Não deixe para amanhã. É isso que a palavra de Deus está falando para você que está me vendo agora neste momento. Amém?